Osteopatia é uma terapia holística centrada no paciente, onde nós buscamos a saúde e não a doença. Ela foi desenvolvida pelo americano Dr. Andrew Taylor Still. A palavra osteopatia, ela vem da união de duas palavras, onde ósteo significa osso e patos ou patia significa patologia ou sofrimento. Isso porque o Dr. Still imaginava que as doenças aconteciam por alterações no funcionamento do sistema musculoesquelético, ou seja, dos nossos ossos e músculos. O Dr. Still, ele era filho de um pastor metodista que também era médico. O pai dele era um physician. Isso porque em 1800 a medicina não era tão desenvolvida quanto ela é hoje. Então os médicos tratavam muito pela observação. Lembrando que a osteopatia no Brasil é uma técnica fisioterapêutica. O Dr. Still ainda participou da Guerra Civil Americana e ele trabalhou lá como um médico cirurgião. E ele percebia que os pacientes no pós-operatório eles sentiam muitas dores. Isso porque não existia um tratamento medicamentoso tão bom quanto nós temos hoje em dia. E aí ele imaginava que a medicina tradicional ela causava mais mal do que bem. Quando terminou a Guerra Civil Americana, em 1864, ele perdeu a sua esposa e 3 filhos num surto de meningite. E ele ficou ainda mais decepcionado com a medicina ortodoxa. E aí ele começou a estudar a osteopatia. A teoria que ele estudou e ele desenvolveu durante 30 anos. Como que ele começou a estudar a osteopatia? Numa dessas mudanças de cidade que ele fazia para acompanhar o pai dele, ele morou numa tribo indígena e ele aprendeu várias técnicas mais holísticas de tratamento, ou seja, mais por movimento do corpo. E a partir disso ele começou a estudar e desenvolver a osteopatia. Uma das técnicas que ele aprendeu ajudava a aliviar muito as dores de cabeça que ele sentia. Ele deitava com a sua cabeça apoiada na região occipital, ou seja, a parte mais alta do pescoço. Ele deitava com essa parte apoiada num balanço de corda. E ele ficava lá por um período de tempo, por exemplo, uns 15 minutos, e ele percebia que a dor dele aliviava. E ele começou a estudar essas repercussões que causavam no corpo. Ele começou, então, como nós já falamos, pelo sistema de ossos e músculos, e posteriormente ele percebeu que as vísceras também tinham movimento. Então, ele desenvolveu um sistema visceral também de tratamento e ele percebeu uma alteração de tensões no crânio, onde foi desenvolvida a osteopatia craniana ou a terapia crânio-sacra, que depois foi bastante pesquisada pelo Sutherland. Então, a osteopatia é uma ciência onde se estuda o tratamento das disfunções pelo movimento do corpo humano. Ela é uma técnica fisioterapêutica e ela é indicada para o tratamento de diversas patologias, como, por exemplo, dores musculares, articulares, dores de cabeça, dores de estômago, algumas sensações, por exemplo, aquele paciente que se alimenta e depois sente que não está fazendo muito bem a digestão, como se ele comesse e ficasse com bolo no estômago, né? Então, ela é indicada para o tratamento dessas disfunções. Lembrando que precisa haver uma alteração de movimento para que a osteopatia seja efetiva. Então, nós não podemos prometer que vai ter uma cura, né? Se for uma patologia que não tem associação com o movimento, não vai ser o tratamento mais adequado, né? E existem patologias que vão precisar de um tratamento médico e de um tratamento medicamentoso e talvez até um tratamento cirúrgico. Mas todas as outras patologias que envolvem disfunções biomecânicas, disfunções de movimento, nós conseguimos tratar pela osteopatia. Eu espero que eu tenha ajudado e que vocês possam conhecer um pouquinho mais sobre a osteopatia.